Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a Alemanha rumo ao abismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente manter o nosso trabalho aqui para o Brasil. Se você quiser contribuir com o nosso portal de notícias de outra forma, no nosso site jonesmanuel.com.br tem lá a lojinha do nosso canal, em que cada produto comprado ajuda a manter e melhorar nosso trabalho. No nosso site você também acha todos os nossos livros para comprar, link para entrar na nossa lista de transmissão do Zap Zap e link para acessar o nosso boletim de notícias e receber toda semana no seu e-mail. Camaradas, note, videozinho aqui muito rápido, eu queria falar disso na semana passada, no final de semana, mas acabei não tendo tempo porque eu estava viajando em Brasília, fiz várias atividades lá com os camaradas do PCBR, inclusive fui para uma atividade no Sol Nascente, uma das maiores favelas da América Latina, atividade junto com a galera do Elafave, e assim, atividade fantástica, muito foda, incrível. Quero mandar um abraço para toda a galera do Elafave, lá de Brasília, do Sol Nascente, e dizer que eles têm uma página no Instagram, sigam lá, acompanhem o trabalho. Você que é de Brasília, chegue junto, ajude a contribuir, porque o Elafave é uma experiência massa de auto-organização popular e organização no território para disputar a consciência da classe trabalhadora e para manter a nossa classe trabalhadora viva, inclusive. Um instrumento de organização coletiva popular de combate à violência muito importante. Enfim, aí eu não consegui falar da Alemanha, e aí videozinho rápido, eu vou aprofundar em abril o assunto da Alemanha, porque tem algo muito importante, inclusive, para a gente entender o imperialismo contemporâneo. Qual é a síntese da situação alemã? O Olaf Scholz, né, membro do Partido Social Democrata Alemão, centro-esquerda e tal, chega no governo. O Olaf Scholz diz amém para toda a estratégia do governo Joe Biden de aumentar a pressão contra a Rússia na ideia de que a confrontação Estados Unidos e China é fundamental abater os aliados mais fortes da China, nesse caso a Rússia. Então, a social-democracia e os verdes aceitam um papel de capacho do imperialismo estadunidense do Partido Democrata. A Alemanha tem quebrado o fornecimento de gás russo, que era o grande segredo da produtividade alemã. A energia barata era o fundamento da competitividade da indústria alemã. Claro que a gente não está negando o altíssimo domínio científico-técnico, a qualificação da força de trabalho, nível de maturação do capital, de composição orgânica do capital, mas o fundamento da concorrência no mercado capitalista global para a competitividade das indústrias alemãs era que o insumo fundamental para a produção, que a energia, era muito barata a partir do gás russo. Fundamentalmente, a Alemanha aceita a substituição do fornecimento do gás russo, comprando combustível dos Estados Unidos ou então da Índia, que na verdade é o combustível russo, só que compra mais caro da Índia. Desculpa aí o palavrão, gente, mas em Recife é o que a gente chama de acordo caracu, né? Então, assim, para sustentar o boicote à Rússia, para sustentar as sanções à Rússia, a pressão econômica contra a Rússia, junto com a pressão militar ali no fronte ucraniano. Consequência prática dessa escolha, a economia alemã afundou, entrou numa recessão, desemprego generalizado, uma crise econômica como há muito tempo não se via na Alemanha. Isso gerou uma insatisfação popular gigantesca, né, que deu a base para o crescimento do AfD, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido nazistóide de extrema direita. Sim, gente, eu sei que tem tendências e correntes dentro do AfD, eu sei que existe uma certa pluralidade ali dentro, mas é uma pluralidade de correntes de extrema-direita, né? É uma diversidade de correntes de extrema-direita, é um agrupamento de extrema-direita nazistoide. Então, no bojo da crise econômica alemã, do aumento da inflação, do aumento do custo de vida, da redução dos salários, do crescimento do desemprego, da quebradeira de indústrias, a AfD vai expandindo sua capacidade de votação e a força, né, do apelo da sua mensagem política. E aí vem uma nova eleição na Alemanha. Vem uma nova eleição, o que é que acontece? A democracia cristã, liderada pelo Friedrich Merz, acaba tendo a maior votação. O SPD, o Partido Social Democrata Alemão, continua tendo uma votação
ali relevante, e aí vai se formar um governo da social-democracia com a democracia cristã, né? Com a liderança da democracia cristã, do Friedrich Merz. E aí, qual é o que é o curioso da história? A burguesia alemã, ela optou por mantendo uma política de subordinação aos Estados Unidos, e aí os fundamentos estruturais econômicos, geopolíticos, militares dessa subordinação a gente não vai falar nesse vídeo, vai ficar tema para um vídeo futuro. A alternativa da burguesia alemã é adotar um keynesianismo militar, né? Que é algo muito comum nos países centrais do sistema capitalista. Em termos objetivos, inclusive, o governo Reagan foi em muitas dimensões isso, né? Um keynesianismo militar. Ao mesmo tempo que o governo Reagan cortava violentamente orçamento público na saúde, na educação, na geração de emprego, assistência social, cultura, ele turbinou como nunca os gastos militares, os gastos em defesa para estimular a economia estadunidense. A burguesia alemã está fazendo basicamente o mesmo. A ideia é romper com a política de austeridade, romper com a regra constitucional que limita o endividamento público, mas não para fazer em um pacote de geração de emprego, de aumento da complexidade produtiva, de transformação de infraestrutura e tal. É fundamentalmente romper com a austeridade do ponto de vista do gasto público para um complexo militar e, ao mesmo tempo, aprofundar a austeridade contra a classe trabalhadora, atacar pensões, atacar política social, atacar bônus salarial, atacar tudo que é uma rede de direitos sociais e trabalhistas para a classe trabalhadora. Então é isso, é muito semelhante ao governo Reagan. Você aprofunda a austeridade no orçamento que era consumido pela classe trabalhadora e você libera como nunca o gasto para o setor militar. E aí, no caso alemão, a ideia objetiva é fazer uma reconversão produtiva, já que os carros alemães, a metalurgia alemã não é mais tão competitiva, né? O setor de produção de máquinas e equipamentos, de carros, de peças e por aí vai, não é mais tão competitiva frente, por exemplo, os produtos chineses. Vão fazer reconversão produtiva. Então, ao invés de produzir máquina de raio-x, carro, bateria e por aí vai, vamos produzir míssil, né? Vamos produzir tanque, estimulando a lucratividade dos grandes monopólios a partir do consumo improdutivo do Estado. Porque o setor militar ele tem uma particularidade, né? Você não precisa ter a rotação completa da mercadoria para garantir uma demanda crescente. Então, assim, você compra 10 helicópteros de uma indústria militar, você não precisa consumir, quebrar, perder os 10 helicópteros. Você comprou 10, você pode comprar mais 10, você pode comprar mais 10 e vai empilhando, meu parceiro. Vai empilhando helicóptero, vai empilhando arma, vai empilhando míssil, vai empilhando drone, vai empilhando tanque, vai empilhando veículo terrestre, por aí vai. Ó, o céu é o limite, né? Então, a estratégia da burguesia alemã para recuperar sua lucratividade é muito simples. É turbinar o lucro privado a partir de encomendas públicas no setor militar e, a partir disso, liberando o gasto público, acabando com a tradicional regra de austeridade, de limite do endividamento do Estado, que era característica do ordoliberalismo, que é meio que o neoliberalismo com características alemãs. Quem explica isso muito bem, as características específicas do neoliberalismo alemão, é o Mark Bluff, né, no livro Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa no Brasil, lançado pela Autonomia Literária. Leiam, vale muito a pena para entender o que é esse ordoliberalismo. Mas aí, né, esses são os planos da burguesia alemã. Neste momento, caminhando, o governo ainda não está formado no parlamento alemão, caminhando para a liderança da democracia cristã e dos social-democratas. Mas, gente, para além dos social-democratas, que é meio que a centro-esquerda da Alemanha, a Alemanha tem outro conhecido partido de esquerda, que é o Die Linke, que significa em português a esquerda, né? Que, mal comparando, seria como se fosse o PSOL da Alemanha, né? Como é que ficou a posição do Die Linke, do à esquerda, frente
a esse pacote que visa, né, manter a situação criada no governo Biden, de um enfrentamento que não faz sentido algum com a Rússia, tentando sustentar a guerra da Ucrânia e recuperando a taxa de lucro a partir do setor industrial militar. Qual foi a posição do The-Link? É aí, gente, mais uma vez, a social-democracia abre as portas para o fascismo, porque hoje partidos que se consideram de esquerda, de centro-esquerda na Alemanha, os dois maiores são o The Link e o Partido Social Democrata. Sabe qual foi a presepada que eles arrumaram? A gente vai ler agora uma análise sucinta, muito boa e correta do Ioannis Varoufakis, ex-ministro das finanças da Grécia, né? Uma figura que ficou conhecidíssima no mundo inteiro no seu papel de primeiro-ministro do governo Alexis Tsipras. Uma análise do que foi o governo Tsipras na Grécia não é tema desse vídeo. Aí vamos ver o que disse o Ioannis Varoufakis. Presta atenção aqui. Gente, tá em inglês, mas você, joga aqui o Google Tradutor e já era, né? Dá para ler de boaça. Deixa eu só aumentar um pouquinho para facilitar a leitura para vocês. Tá de boa. Vamos lá. Adeus, Link. Na sua busca para se tornar um partido normal e aceitável, o The Link juntou-se aos centristas radicais belicistas na sua loucura de rearmamento. A semana passada foi para os livros de história. O parlamento alemão alterou o freio da dívida constitucional para permitir gastos militares ilimitados, independente de quão profundamente no vermelho isso empurrará o orçamento do governo federal. Enquanto isso, nada dessa generosidade fiscal deve ser estendida aos investimentos em hospitais, educação, bombeiros, jardim de infância, pensões, tecnologias verdes. Em resumo, quando se trata de financiar a vida, a austeridade continua sendo parte da ordem constitucional da Alemanha. Apenas investimentos na morte foram liberados das garras constitucionais da austeridade. A razão subjacente para introduzir essa mudança impressionante na Constituição da Alemanha é simples. As montadoras alemãs agora são muito pouco competitivas. Elas não podem vender seus carros lucrativamente para civis na Alemanha ou no exterior. Então, elas exigem que o Estado alemão compre tanques que o Rheinmetall fará nas linhas de produção desativadas da Volkswagen. Para fazer o Estado pagar por isso, o freio constitucional dos déficits governamentais teve que ser contornado. Sempre ansiosos para servir aos mestres das grandes empresas, partidos de governos centristas permanentes foram mobilizados para inaugurar essa mudança constitucional cínica, que anula o compromisso pós-guerra da Alemanha com a paz e o desarmamento. Para mudar a Constituição, os partidos centristas precisavam de uma maioria de 2/3 em ambas as casas do Parlamento Federal da Câmara Alta. A Câmara Baixa, o Bundestag, mas também a Câmara Alta, o Bundesrat, onde cada estado é representado por seu tamanho e por meio do governo estadual de coalizão que o governa. Enquanto os partidos centristas garantiram sua maioria de 2/3 no Bundestag cessante, eles enfrentaram um problema sério no Bundesrat. The Like, o partido de esquerda, a quem parabenizamos por seu bom resultado eleitoral recente, teve a oportunidade de fazer com que os governos estaduais, dos quais fazia parte, como parte de uma coalizão estadual, se abstivessem na votação do Bundesrat. Isso teria bloqueado a emenda constitucional e teria desferido um golpe letal no retorno insidioso do keynesianismo militar. Infelizmente, a liderança do The Link escolheu não usar seu poder, seu voto no Bundesrat para fazer isso. Eles, em suma, se juntaram aos centristas radicais belicistas e sua perigosa e extremamente custosa loucura de rearmamento. Os eleitores do The Link estão, com razão, enfurecidos, com alguns deles até mesmo pedindo a dissolução das coalizões estaduais nas quais o partido participa e a expulsão dos oficiais envolvidos. O fracasso do The Link em se levantar contra o genocídio na Palestina e o subsequente tratamento totalitário pelo Estado alemão daqueles que protestam contra o genocídio já mancharam The Link aos olhos dos progressistas não apenas na Alemanha, mas também além. Nada destrói a posição ética de um partido político de esquerda mais eficientemente do que uma liderança excessivamente ansiosa para ser aceita por um centro radicalizado constantemente se movendo em direção à ultradireita xenófoba e belicista. Já era terrível o suficiente que os líderes do The Link sentissem a necessidade de fechar os olhos para o projeto de apartheid e genocida de Israel.
Agora, esta semana, eles deram o próximo passo para o esquecimento político. Eles usaram seus votos no Bundareste para consagrar, pela primeira vez desde 1945, o keynesianismo militar na Constituição alemã. Boa noite, Delink, e boa sorte. Então, basicamente, aqueles que são considerados os dois maiores partidos da esquerda alemã, o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, e o Die Linke, estão dando suporte de maneira diferente para um projeto político que vai turbinar o lucro dos grandes monopólios alemães a partir da demanda militar, do keynesianismo militar, e, ao mesmo tempo, vai operar cortes brutais na Previdência Social, nos direitos trabalhistas, no seguro-desemprego, nos gastos com saúde, educação, cultura, lazer e etc. Então, de um lado, você vai ter uma recuperação gigantesca do lucro dos monopólios privados, mas essa recuperação não vai causar grande geração de emprego, não vai recuperar a economia, enfim, não vai causar uma sensação de melhora muito grande na economia para a maioria da classe trabalhadora. Do outro lado, a vida da classe trabalhadora vai piorar e muito com a política de austeridade frente aos gastos sociais do Estado burguês. Em paralelo a isso, a lógica do Friedrich Merz é manter uma política guerreira na Europa e tentar, vamos ver se vai conseguir sustentar artificialmente essa guerra da Ucrânia. Então, basicamente, nos próximos meses, tudo constante, a tendência é a classe trabalhadora do país ficar cada vez mais puta, porque a vida tá pior, porque vai ter menos renda, porque vai ter menos emprego, porque vai ter menos serviços públicos e vai cada vez mais se questionar por que o governo do país insiste em sustentar uma guerra que está perdida, como é o caso da guerra da Ucrânia. Aí o AfD vai chegar criticando tudo isso, vai fazer uma demagogia dizendo que vai sair da OTAN, que vai parar de sustentar a guerra da Ucrânia, que é contra os cortes nas pensões, que é contra o corte na assistência social, que é a favor de geração de emprego, que o dinheiro não pode ir só para o setor militar, que tem que ir dinheiro para a saúde, para a educação, para a geração de emprego. E tendencialmente, está se criando as condições para a extrema-direita alemã ganhar o governo. Veja, o que significa tendencialmente? Tendencialmente significa você fazer uma análise dos elementos que estão postos e dizer assim, ó, provavelmente vai acontecer isso. Pode ser que não aconteça, né? Então, sei lá, vai jogar o Santa Cruz e o Botafogo. Botafogo campeão da Libertadores e tal, não sei o quê. Veja, tendencialmente você olha o elenco, você olha o técnico, você olha o histórico e tal. Tendencialmente o Botafogo vai ganhar contra o Santa Cruz. Necessariamente ele vai ganhar? Não, tendencialmente. Pode ser que não ganhe, seria surpresa, né? A situação alemã é que, tendencialmente, está se criando a tempestade perfeita para a extrema-direita ganhar o governo. E extrema-direita ganhar o governo porque o que se lê como esquerda é um bando de neoliberalzinho cretino, criminoso, cúmplice da OTAN, do genocídio de Israel e que está afundando a Europa numa aventura militar imbecil para cumprir o objetivo estratégico dos Estados Unidos. Perfeito? Então, assim, quando a gente olhar para a ascensão do fascismo no mundo, tem muitos debates, tem muita reflexão, tem muitas coisas complexas para a gente pensar, mas algumas coisas são óbvias. Nunca deixe de olhar para o papel dessa esquerda social-liberal, dessa esquerda neoliberal progressista, em abrir as portas para o fascismo. Ainda tem um tema da Rússia, que eu não vou entrar aqui agora. Sábado tem vídeo sobre a Rússia, debatendo se a Rússia é ou não um país anti-imperialista. Assistam, é um vídeo longo de 50 minutos, cheio de fonte, argumentos e tal. Vocês vão gostar. Mas aí eu fico por aqui. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.